Olá, aqui estamos para a nossa reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer, o nosso encontro semanal, esse momento em que investimos nosso tempo, nossa energia para aprender sobre saúde. Essa condição tão importante que todos definimos como a mais importante da nossa vida. Hoje, com um tema especial, quando nós vamos conversar sobre a conquista da saúde, essa condição que as pessoas elegem como a mais importante de suas vidas e que pode perfeitamente ser alcançada. Essa é a beleza, é o que me entusiasma nesse processo da busca da saúde. Então, o tema saúde, a sua conquista, é esta condição que eu quero que você tenha como muito bem estabelecida na sua vida. Que a saúde, ela pode ser alcançada e que essa condição especial privilegiada é uma conquista sua. Assim, a saúde nós conquistamos ou não conquistamos. A saúde, portanto, não é uma questão de sorte. Ela é fruto das nossas ações, da maneira como cuidamos do nosso corpo, dos hábitos que temos. Assim como a doença não é um fator de azar ou fatalidade, mas também fruto da maneira como vivemos, dos hábitos que temos. Assim, a conquista da saúde, esse tema, para mim é um tesouro. É falar para você, é colocar você ao acesso de um verdadeiro tesouro que está disponível. Perceba que é você ter acesso à conquista da condição que você provavelmente elege como a mais importante em sua vida. Mas nós vivemos uma realidade do ser humano adoecendo muito, sofrendo muito, morrendo muito cedo. Veja que os hospitais estão sempre lotados, não há vagas em enfermarias, não há vaga em apartamentos, não há vaga em UTIs. Essa realidade do ser humano adoecendo, sofrendo muito e morrendo muito cedo. E percebam, apesar de dispormos de uma tecnologia fantástica, de cada dia sermos surpreendidos por conquistas tecnológicas, científicas, químicas na área de medicamentos, que nos surpreendem realmente. Mas, apesar disso, perceba, o ser humano vive sofrendo, adoecendo muito e morrendo muito cedo. Isso significa, essa tecnologia não é verdadeiramente a nossa segurança. Então, essa conquista da sua saúde, que eu estou dizendo, saúde, a sua conquista, ela não pode ser baseada na disponibilidade de uma tecnologia. Ela não é, em princípio, disponibilizada a partir do dinheiro que você possa dispor, dos recursos financeiros que você tenha para comprar, buscar, ter acesso às assistências de saúde mais sofisticadas. Realmente não é assim. Então, a saúde ela está ligada fundamentalmente à maneira como você cuida do seu corpo. Isso é muito bonito, porque isso independe de recursos. A pessoa, mesmo sendo sem maiores posses materiais, sem maiores riquezas, ela pode ter acesso e praticar e conquistar essa saúde que nós estamos dizendo, a sua conquista de saúde, perfeitamente. Não depende de recursos. Depende, sim, de uma condição que é fundamental, que nós vamos referir aqui, depende de conhecimento. Então, eu vou comentar 5 condições, brevemente, que estão relacionadas com essa sua conquista de saúde. A primeira é, está em suas mãos conquistar a sua saúde. Isso é muito bonito. Isso é bênção de Deus. Está em suas mãos conquistar a saúde. Por quê? Porque depende da maneira como você cuida do seu corpo. É a condição que mais define, que mais determina saúde ou doença, é a maneira como você cuida do seu corpo. Então, significa que se você cuidar bem, terá tudo para viver com saúde, ter um corpo resistente, funcionando bem, que não quebra, que não dá defeito, que dura muito,
e conquistar a longevidade e uma vida de qualidade. Então, é essa condição que é universal. Todos podem ter acesso a ela. Assim, saúde e doença não são castigo também, mas consequências daquilo que fazemos. Consequências que acontecem no presente e acontecem no futuro. Tem uma passagem bíblica que Jesus, depois de curar um doente, ao encontrar-se com ele no templo, disse: olha, você já está curado, mas não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Então, veja, Jesus concedeu a cura daquele doente, mas o que disse? Olha, você estava doente por equívocos que estava cometendo em sua vida. Não volte a cometê-los, porque coisas piores vão acontecer. Doença é exatamente isso. São os equívocos que cometemos nesses cuidados com o corpo, no cuidar mal, no termos maus hábitos, que nos colocamos nessa condição de colher a doença, de colher essa consequência. Então, a doença é uma consequência, não é um castigo, como também não é uma fatalidade. Então, tenha muito em mente isso, essa saúde que você quer, eu sei que você quer, é fundamental para você, para os seus familiares, para seus filhos. Essa saúde está em suas mãos alcançar. Por isso é muito verdadeiro e pertinente quando colocamos esse título, saúde, a sua conquista. Então, eu estou aqui para mostrar caminhos, orientações e motivação para que você chegue na sua conquista de saúde. Para que você não esteja entre esses tantos que vivem quase que permanentemente ocupando os hospitais, as clínicas, os laboratórios, com doenças, precisando de atendimentos. Não é para ser assim, pode não ser assim, não deve ser assim na sua vida. Isso, você tem absoluta certeza disso. A segunda condição para essa sua conquista de saúde é, então, aprenda a cuidar bem do seu corpo. Se a primeira é a sua saúde depende de você, a segunda não poderia ser outra a não ser aprenda, então, a cuidar bem do seu corpo. Não siga cuidando de qualquer jeito. Coisa que você faz, coisa que você não faz com nada na sua vida. Você não se propõe em fazer de qualquer jeito, fazer mal feito, nada que lhe venha às mãos fazer na sua vida. Por que com a saúde seria diferente? Mas, infelizmente, tem sido. As pessoas se permitem cometer erros, equívocos, distorções, até irresponsabilidades com a saúde, que elas elegem como a mais importante, que não se permitem cometer em nenhuma outra área da vida. Então, observe isso, faça essa reflexão e se determine, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer comigo. Então, com relação a esse cuidar, aprenda como cuidar certo. Se depende disso, é você se perguntar, como é que eu cuido certo? O que eu devo fazer? Eu estou fazendo certo? O jeito que eu estou fazendo? O jeito que eu estou acostumado? O jeito que eu gosto? O jeito que eu sempre fiz? O jeito que meus pais faziam? O jeito que a maioria faz? Será que isso está certo? Então, tenha essa determinação em buscar esse certo. Porque se depende de você cuidar, depende de você aprender. Aprender porque existe um jeito certo de fazer e não de qualquer jeito. Um jeito certo que é definido por regras e por leis. São regras e leis que definem a maneira que nós devemos cuidar do nosso corpo. E é isso que você deve buscar, essa segunda condição. Aprenda. Busque, aprenda, acompanhe pessoas que possam lhe orientar, em quem você possa confiar, que possam lhe guiar para ser o seu mentor de saúde. Invista tempo para estudar, tempo para pesquisar, para ter acesso a esses dados. Pessoas que não tenham conflitos de interesse, cuja
o objetivo é promover a saúde das pessoas, sem interesses financeiros, sem outros interesses que não seja a saúde. Então, busque quem lhe oriente, busque matérias, busque assuntos que você vai classificar como importantes na sua vida e na vida da sua família. São assuntos que realmente tem que ter essa classificação de importância, porque significam a sua saúde, sua qualidade de vida e da sua família. Não siga, então, repetindo costumes. Vai levando, vai fazendo de qualquer jeito. Você não faz de qualquer jeito nada na sua vida. Nada. O que faria com a saúde? Essa é uma reflexão muito séria. E é uma das observações que eu muito frequentemente faço e repito, porque é muito séria, para que você se dê conta dessa realidade em que vive e pela qual paga um preço muito alto. Mas à medida que eu faço do jeito que eu quero com o meu corpo, com a minha vida, à medida que eu cuido do meu corpo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, que eu prefiro, eu pago um preço muito alto. Esse preço vem, essa conta vem e é alta. Olha para os hospitais, olha para as pessoas doentes. Às vezes, você mesmo pode estar dentro dessa condição ou está vendo isso acontecer com familiares seus. Mas a coisa é tão comum que isso parece que é o normal. Não, é assim mesmo. As pessoas adoecem mesmo, são as coisas da vida. Não são. Não são. Por isso, o título do nosso canal e dos nossos encontros é ser saudável, viver sem adoecer. Viver sem adoecer. É perfeitamente possível. Quer dizer, há o que ser feito. Você pode fazer sua parte, está em suas mãos. Alcançar a sua conquista de saúde e viver sem adoecer. O texto bíblico que está em Eclesiastes 9:10 tem uma palavra que eu acho muito bonita e que tem ressonância com o que eu estou dizendo aqui. O texto diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, tudo que vier à sua mão para fazer, faça bem feito. A saúde, faça bem feito. Faça bem feito as coisas relacionadas com a sua saúde. Se proponha a fazer bem feito. Não aceite fazer de qualquer jeito. E entenda que a doença que acontece é um erro que está sendo cometido. E se proponha mudar. Se proponha mudar. A terceira condição é: seja determinado. A saúde está em suas mãos. Depende de você aprender. Seja determinado para fazer, para praticar. Não basta saber, é preciso fazer. Então, fazer a sua parte e fazer bem feito com determinação. Não se deixando levar por dificuldades, por uma maioria que não pratica o certo, que vive de qualquer jeito e que parece estar de posse da verdade. Então, seja determinado. Seja determinado. A quarta condição: mude e persevere nos novos caminhos. Então, seja determinado para fazer o que você aprendeu, fazer o que é certo e para mudar o que precisa ser mudado. Porque é claro que todos nós encontramos na nossa vida coisas que precisam ser corrigidas. E claro que na área da saúde também. E aí se propõe a mudar. Mude e persevere nos novos caminhos. Também tem um texto bíblico que eu acho fantástico, é uma lição maravilhosa, que está em Salmos 32, 8 e 9. E o texto diz assim: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Então, veja, quando a gente diz mude, persevere, se propõe a mudar, aceite os ensinamentos que você entender que tem coerência, que chegarem a você por fontes confiáveis, fontes sérias. Então, se proponha
a fazer, a mudar. Não sejam, como diz o texto bíblico, de Deus nos dizendo, filho, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te guiar, eu vou te orientar, é assim que o texto diz. Mas não seja feito um cavalo e uma mula que só obedece se colocar cabresto. Percebem? Então, essa palavra é maravilhosa e deve ser muito forte para a nossa vida. Então, é não viver, parece que, sabe, muitos adultos vivem como se fosse uma criança mimada, que quer ter tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer que suas vontades sejam atendidas, que faz birra se não é atendido, que não consegue conviver com frustrações, então tem que ser do jeito que quer. E aí essas pessoas, vejam o que acontece, na área da saúde, se propõem a fazer aquilo que querem, o que quer, o que gosta, o que é gostoso, o que é prazeroso. Então, nem aí se não é saudável ou não, se faz mal ou não. Sabe, eu digo, é feito criança mimada. Criança mimada, que não pode ser contrariada, que tem que ter aquilo que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Sabe, isso não tem sentido. Não tem sentido. Mas é assim que muitas pessoas vivem. Mas não se dão conta de que está sendo assim. Por isso é importante ter essa informação, como diz no ditado popular, cair na real de como está conduzindo a vida, de como está conduzindo os assuntos de saúde e de como, na maioria das vezes, está pagando um preço elevado. Agora, e por último, colha os resultados. Então, você vai fazer tudo isso, a saúde está em suas mãos, se decida fazer, se determine, aprenda, queira fazer o certo, melhor, seja perseverante, e você vai colher os resultados. Os resultados vão dizer para você que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Os resultados vão dizer se as orientações que você recebeu são corretas, são confiáveis. São os resultados. Você não precisa entender de medicina. Você precisa ter coerência que as pessoas inteligentes têm, ver coerência nas explicações, ver bom senso, ver uma lógica, e você tem esse recurso de aplicar e ver que resultado dá. Porque fazer um tratamento e o resultado não vem, e continuar fazendo, e faz, sem resultado, isso não tem sentido. Isso não tem o mínimo de bom senso nem de lógica. Então, pense nos resultados. Agora, de tudo isso, quando a gente diz que a saúde está em suas mãos, que cabe a você fazer, que você pode fazer a sua parte, basta aprender, essa determinação de fazer ou não, ela está num campo que eu acho lindo da criação de Deus para conosco. É aquela condição que Ele nos deu de alguém que é realmente maravilhoso, poderoso, onipotente, amoroso, que é o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de escolher fazer o que você quiser. O certo, o errado, mais ou menos, livre-arbítrio. Mas o que precisa ficar claro é que as consequências vêm. Nós somos livres para escolher o que quisermos fazer, mas não somos livres para escolher as consequências que virão. Então, nossas escolhas dependem da nossa vontade, as consequências não. E isso precisa ficar bem claro para as pessoas, para se aperceberem do risco em que podem estar. Se aperceberem do preço que estão pagando, que não é fruto de fatalidade, de azar, mas é de estar colhendo a opção que fez equivocada com relação a esses cuidados de saúde. Assim, aproveite o conhecimento, a motivação e o poder disponíveis para você nesta live. Isso tudo que estou passando para você, a orientação, é conhecimento, é motivação, é poder para você fazer a sua escolha, a escolha certa, para você traçar um novo roteiro, para você alcançar a sua conquista de saúde, que é o tema da nossa reunião de hoje. Essa
é o apelo que eu faço, né? Por isso que nós estamos aqui. Olha, eu vivi uma infância na minha casa, onde o hábito de vida, o hábito alimentar, era comer doce. O doce fazia parte permanente, diária, da alimentação. E eu quantas vezes ajudei minha mãe, a minha mãe era muito prendada, com muita arte na culinária, e os doces faziam parte dos seus feitos culinários. E quantas vezes eu ajudei minha mãe a mexer tachos de doce, bananada e goiabada, que estariam sempre presentes na nossa mesa. Isso era normal naquele tempo. Não existia mínimo conhecimento de que pudesse fazer mal. Você imaginar que houve uma época que até o cigarro não era entendido como algo que fizesse mal? Você vai compreender como hábitos passados eram praticados e foram se prolongando no tempo até os dias de hoje, entendidos como normais, e ainda hoje são vistos assim, especialmente aqueles hábitos que eram dos nossos pais, da nossa mãe, que a gente, além de vivenciar essas coisas gostosas na área da alimentação, vivencia aquela situação amorosa, de afeto, do encontro, do ambiente que tínhamos com os nossos familiares. Mas é evidente que eu precisei romper com isso. Esse doce que fez parte da minha vida inteira, da minha infância, da minha adolescência, uma hora eu precisei romper com esse hábito à medida que aprendi que ele não era saudável. Então, essa coisa de romper com aquilo que você passa a entender que não é saudável, que não é o melhor. Né? Romper com costumes, quando você aprende que não são bons. Isso é preciso ter determinação. Agora, o que você faz? Que esforços e renúncias pratica para ter saúde? Essa é a pergunta. Né? Dentro desse livre-arbítrio, eu vou colocar na minha escolha atos que representam renúncia, que significam abrir mão de condições que eu preferia que tivesse tendo acesso, que para mim seriam melhores, mais gostosas, com as quais eu estou acostumado, mas entra essa condição, né, de exercitar o livre-arbítrio com o senso de responsabilidade, de renúncia. Quer dizer, somos livres dentro do livre-arbítrio para fazermos o que quisermos? Até certo ponto, sim, como se diz, até onde começa o direito do outro, enfim, mas que não percamos de vista exercitar esse livre-arbítrio dentro do princípio de renúncia, sabendo que essa renúncia representa uma conquista maior lá na frente, às vezes nem tão distante, no nosso tema de saúde, colhendo saúde, bem-estar, energia, disposição, não adoecer, qualidade de vida, longevidade, capacidade, força, enfim. Esse exercício que eu lhe peço para fazer no seu dia a dia. O problema é que são costumes muito prazerosos, isso é o que pega muito as pessoas, né? É que são costumes inadequados, não saudáveis, prejudiciais, mas que vêm, entre outras coisas, cercados de muito prazer, e com muito poder de dominar a minha vontade, de prevalecer sobre a minha vontade. Então, é fácil fazer essa ruptura? Não, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é preciso. E é preciso primeiro conhecimento. O doce deixou de fazer parte rotineiro da minha vida, é uma participação muito eventual, a partir do momento que eu tive conhecimento, que eu aprendi e me decidi a praticar. Então, é preciso conhecimento para saber o que é saudável e o que é prejudicial. E a decisão de
usar o livre-arbítrio com determinação para escolher o que é melhor. Então, além do conhecimento, determinação. Determinação para mudar, para começar de novo. Com a certeza de que você é capaz de suportar essas mudanças. Por isso é que é interessante também. Exatamente. Então, nós tivemos hábitos, convivemos com hábitos equivocados, mas que, em determinado momento da nossa vida, precisamos romper com eles. À medida que entendemos, de maneira responsável, coerente, equilibrada, que eles não são saudáveis. Então, você pode descobrir e usufruir de novos prazeres. Porque olha que coisa interessante, à medida que essas coisas prejudiciais são prazerosas, as pessoas têm dificuldade de abrir mão. E, claro, dentro dessa dificuldade, elas acham que não serão capazes de viver sem esses hábitos. Como eu vou viver sem meu doce? Como eu vou viver sem a minha cerveja? Como eu vou viver sem a minha bebida alcoólica? E por aí vai, né? A pessoa acha que não vai poder viver sem essas coisas. Mas o que eu estou dizendo para você? Não, você vai descobrir novos prazeres. Descobrir e usufruir de novos prazeres, novos sabores, até mesmo descobrir o prazer de ser sadio, de não sofrer dores, de curar os sintomas e as doenças que vivem atormentando sua vida, que fazem você sofrer sem solução, apesar dos muitos tratamentos que vive fazendo, exames, medicamentos. Vejam que é um grande prazer. Você está tirando um prazer que não é saudável, mas colocando também um prazer que vai além do somente comer. O prazer até de ter saúde, de viver nessas boas condições. Prazer de se livrar de problemas graves no futuro, como muitas pessoas carregam por muitos anos da vida, até mesmo morrendo precocemente. Então, aprender e mudar o mais rapidamente possível, sem esperar que problemas graves aconteçam. Então, quando eu digo a saúde, a sua conquista, tenha em vista essas características. Quer dizer, se decida, se determine a mudar, mas o mais cedo possível. Não espere que coisas graves aconteçam para poder mudar. Então, meu convite hoje é: perceba o caminho que está trilhando e os riscos que está correndo. Tenha essa percepção. Não vá se enganando, fazendo de conta que não tem nada, não é bem assim. À medida que o corpo está aparentemente sadio, você achar que os erros que está cometendo são insignificantes, que nenhuma consequência terá. Então, minha missão aqui, minha meta, meu foco é, com todas as minhas forças, com toda a minha capacidade, lhe mostrar aquele que entenda o seu melhor caminho para a sua conquista de saúde. Caminho que é definido, como eu disse para você, pelos resultados. O que eu apresento para vocês é fruto de estudos, de confirmações e de resultados. Os resultados que proporcionam, enfim, fazer você enxergar a realidade, enxergar os riscos e tomar a sua decisão de mudar. Então, minha missão é contribuir para você não continuar nos erros que possa estar cometendo. Não continuar no risco. Continuar no erro mesmo sabendo dos riscos é uma atitude de egoísmo. Porque existe muito isso. E é o que é mais perigoso. Não persista no erro mesmo sabendo dos riscos, porque muita gente erra por falta de conhecimento. Não tem conhecimento. Mas pior, mais triste, é aquela pessoa que segue errando, que segue se mantendo no risco, segue aumentando o risco, sabendo do risco, sabendo dos erros que está cometendo. Mas aqui eu já quero adiantar uma coisa muito importante para vocês. São situações, quando eu digo os erros que está cometendo, erros que está cometendo todos os dias e o dia todo. Porque o problema não é cometer um erro, não é fazer uma coisa que não é lá tão saudável, eventualmente, uma vez ou outra.
mas é aquele erro contra a vida, é aquele erro contra a saúde, é aquele erro contra o bom funcionamento do corpo, cometido todos os dias, e o dia todo, e várias vezes ao dia. Aí eu digo, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Então, continuar nesse erro, mesmo sabendo, é egoísmo. É só pensar em mim, nos meus prazeres, não quero nem saber no que vai dar. É irresponsabilidade, é fraqueza, é covardia, é imediatismo, eu só quero o prazer imediato, aquilo que vem na hora, é o hedonismo, é o materialismo, é o querer somente usufruir essas coisas, né, materiais, inclusive o prazer do alimento, enfim, ou da bebida. Então, a meta é você deixar de viver no risco, Então, assim, é você perceber o quanto os maus costumes são perigosos. E veja, eu estou falando isso para vocês e eu me dou conta do seguinte, o quanto é óbvio tudo isso que eu estou dizendo para você. Eu não estou falando nenhuma novidade para você. 99% das pessoas que estão aqui comigo. É tudo muito óbvio. Mas esse é o problema, é que essas coisas sérias, graves, de risco, apesar de óbvias, continuam sendo praticadas por muita gente como se não importassem, como se consequências não tivessem. Esse que é o pior. E é isso que você precisa perceber. É valorizar esse óbvio. É perceber que esse óbvio está acontecendo na sua vida, apesar da obviedade, do equívoco, da inadequação, ele está persistindo. Então, qual é o meu apelo? Então, faça dos erros, que não se trata de ninguém ser perfeito, eu não sou perfeito, não tenho essa pretensão, mas faça desses erros uma condição mais eventual. Aquilo que você adora, é o doce, é o chocolate, que a gente for falar sobre isso, vai ver o quanto há de prejuízo no uso rotineiro e excessivo desse tipo de produto, né? Mas faça desse uso esporádico. Uso esporádico. Não a sua rotina, não o seu dia a dia, não o jeito de você cuidar do seu corpo sempre. Assim, você pode cometer um erro, fazer uma impropriedade de vez em quando, mas não viver chutando o balde, né? Chuta o balde de vez em quando, mas não viver chutando o balde continuamente. Aí o corpo não aguenta, só de vez em quando. Então, é adotar hábitos mais saudáveis. De novo, sem se tratar de ser perfeito. Porque quando a gente fala uma série de ações ideais para você praticar, para ter saúde, a pessoa às vezes pensa assim, nossa, mas é muita coisa, isso é muito difícil, não dá para fazer tudo isso. E aí se boicota e não faz nada. Isso é até uma defesa para se livrar da questão. Então, não se trata disso, né? Esse eventual. É essa coisa eventual. E eu digo para vocês, à medida que você coloca na sua vida práticas mais saudáveis em todos os sentidos, nós vamos comentar brevemente daqui a pouco, elas ficam muito mais participantes da sua vida e você tem muito menos vontade de fazer o que não é saudável. Aquela coisa que você achava que não conseguiria viver sem, você começa a ver que não lhe faz falta. Exatamente assim, é muito interessante. Então, não é que você abandonar um vício, uma coisa que é prejudicial, ou eliminar, você vai ser um infeliz. Não é isso. Eu gosto de chocolate, claro que eu gosto. Não sou um fanático por doce, realmente não sou. Existe quem seja, enfim, cada tipo de alimento tem aquelas pessoas mais dependentes. Mas gosto de doce, gosto. Por mim, eu digo sempre, eu teria um chocolatinho aqui na minha gaveta e comeria pelo menos um de manhã e outro à tarde? Claro que teria. Mas não o faço, não tenho por quê. Porque não é saudável, não vale a pena.
E sou infeliz porque não tenho um chocolate na minha gaveta, porque não como chocolate, porque não tomo refrigerante nesse calorão, geladinho, fresquinho. Não, não sou infeliz por isso. Nem lembro que essas coisas existem. Então, vejam, não é sofrido, não é doído. E eu até digo, não é mérito meu não usar essas coisas, o meu corpo não pede. Então, quando você institui esse tipo de hábito na sua vida, o seu corpo se acostuma desse jeito bom e não pede. E não é um eterno sofrimento, você tendo que controlar aquele desejo. Não, esses desejos acabam. Isso é muito interessante. Se trata de ser um pouco mais cuidadoso com as questões de tanta importância que são as questões de saúde. Eu estou pedindo isso. Seja mais cuidadoso. Seja mais cuidadoso com seus hábitos, que significa seja mais cuidadoso com sua vida, com seu bem-estar. Não coloque em risco a sua saúde, o seu bem-estar, a sua paz, sua capacidade, todo potencial que você tem de ação, de produção, de trabalho. Não coloque em risco a sua presença nesta vida junto da sua família. Então, seja mais cuidadoso. O assunto merece. A causa merece. Seja mais cuidadoso diante da certeza de que a maneira que você cuida do corpo determina a sua vida. Se a sua vida será sadia, se será doente, se será longa ou se será curta. É exatamente isso. Eu repito mesmo sem ser perfeito, não deixe que os maus hábitos sejam a base da sua vida. É para ser assim. Assim, coloque um pouco de limite nos abusos que pratica contra a sua saúde. Abra um espaço, abra um tempo no seu dia a dia para descansar o corpo, para desintoxicar, para carregar as baterias, para se vitalizar, para seguir sua jornada e suportar as agressões que naturalmente existem no mundo que não é perfeito. Então, é você abrir esse espaço para esses cuidados e colher essas condições. As consequências ruins dos maus hábitos, dos maus tratos com o corpo, elas vêm, e geralmente são caras, e muitas vezes não demoram. Assim, não pague para ver, não arrisque. Não arrisque. Haja, comece logo. Não espere doenças graves para agir, porque é assim que muitas pessoas fazem. E ficam depois correndo atrás de soluções, correndo atrás do prejuízo, só quando ele está muito grande. E a pessoa aí fica lutando com unhas e dentes, gastando tempo, dinheiro e energia para tentar recuperar a saúde que foi perdida, para tentar evitar uma morte precoce. Afinal, não vemos as pessoas em seus leitos de sofrimento, veja, e de morte, sofrendo e morrendo, dizer assim, eu estou sofrendo, estou morrendo, mas estou feliz pelos prazeres que vivi, por tudo que comi, do jeito que quis, por tudo que curti, da maneira que eu quis. Na verdade, isso é uma ilusão. Essa coisa de eu me permitir usufruir tudo isso como se fosse o auge, o máximo da vida, é uma grande ilusão. Inclusive, o prazer é efêmero, é passageiro, é rápido, não preenche, é vazio. É vazio. Então, lembre-se, lá na frente, ninguém vai dizer, olha, estou sofrendo, estou morrendo, mas está legal, já vivi o que tinha que viver, mas não. Ele vai correr atrás de superar aquela doença, de conseguir recuperar a vida e a saúde. E mais uma vez eu falo sobre a alimentação, e cito muito sobre a alimentação, porque são os erros de alimentação que mais determinam as doenças, todas as doenças, dos adultos, das crianças, dos idosos. Enquanto a alimentação saudável, a comida de verdade determina saúde, qualidade de vida, longevidade. Por isso essa conversa de hoje, saúde é a sua conquista, eu trouxe para você. Para que você aprenda que a saúde é uma conquista, de novo, não é sorte. Saúde é uma conquista que a pessoa tem ou não tem. Tem ou não tem.
E a doença não é azar nem fatalidade, é colher o resultado do que faz, é colher o que planta, é colher o que planta. Saúde não cai do céu, não vem de mão beijada, ela é uma conquista. Agora, muito feliz eu digo que é uma conquista que você pode perfeitamente alcançar. Isso aqui é maravilhoso. Saber que a saúde é uma conquista e que você pode alcançar essa conquista. Basta que você aprenda, que você saiba o caminho. E mais uma vez eu quero lembrar, ainda que brevemente, né, que o que significa cuidar bem do corpo, que é atender suas necessidades básicas para que ele funcione bem, tenha resistência e que viva longamente, são algumas práticas que eu vou só referir rapidamente, todas muito simples, mas suficientes para garantir essa saúde. Então, tenham em mente isso. Esse cuidar bem do corpo, dentro dos princípios e das leis da saúde, significa isso. Atenda o que o seu corpo precisa. Ele precisa de água, dê água. Que não falte água, que não falte nutriente. Então, naquela relação, somente citando o que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês, assim, já automaticamente, né? Por exemplo, número 1, beber água em abundância. 2, comer comida de verdade, principalmente os alimentos vegetais, verdura, legumes e frutas, são os alimentos mais nobres, mais essenciais, mais importantes, que mais garantem a saúde e a vida. Número 3, comer pouco. Não é pouco, na verdade, é menos do que as pessoas pensam e comem no seu dia a dia. O corpo precisa de muito menos comida. É uma das grandes agressões determinantes de doenças e de mortes precoces, é o comer em excesso, em quantidade excessiva. Número 4, comer 2 a 3 vezes ao dia, a frequência. Então, se a quantidade é um problema, o excesso, a frequência também é. Então, para ter saúde e cuidar bem do seu corpo, coma 2, 3 vezes ao dia. Vocês têm já notícias do jejum intermitente, às vezes até você pular uma refeição, ou fazer um jejum de 24 horas, quando isso, claro, é orientado adequadamente pelo médico. São recursos de saúde, de tratamento, de cura fantásticos. Praticar exercício físico, movimentar o corpo, ser ativo, descansar o corpo e a mente, tomar sol 10 minutos, entre 10 da manhã e 2 da tarde, respirar puro, viver mais ao ar livre, ficar mais tempo ao ar livre. Muitas pessoas não ficam nem 1 hora ao ar livre, vivem nos seus ambientes de trabalho, fechadas, confinadas, e daí saem para suas casas, também fechados, confinados. Isso é um fator realmente negativo para a saúde. E confiar em Deus. Então, são essas ações que eu digo são as ações básicas e principais. Então, você encontra orientações mais detalhadas sobre esses assuntos que eu citei em vídeos meus que já estão publicados no Facebook, no YouTube, no Instagram, e ainda outros mais que eu publico sempre, que é, então, busque essas orientações, busque aprender. Assim, meu apelo é para que você coloque essas práticas de vida em seu radar de ação, no rumo das suas ações, nos seus propósitos, no curto prazo. Enfim, comece e progressivamente vá aprimorando, colhendo os frutos maravilhosos de uma saúde plena, frutos capazes de proporcionar resultados de prevenção e de cura, que medicamento nenhum é capaz de proporcionar. Essas ações, elas são capazes de determinar curas que medicamento nenhum consegue proporcionar. É exatamente assim. Então, para estabelecer um programa permanente para a sua conquista de saúde, essa conversa, quando eu digo saúde, a sua conquista, né? Estabeleça um programa permanente. E para isso, não deixe que momentos breves de prazer roubem muitos anos de sua vida. É exatamente isso que tem acontecido. Não pense que sua felicidade depende de você seguir com seus maus costumes. Ah, mas como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu...
Eu estou dizendo, não é que não vai usar nunca, né? Não é viver continuamente, permanentemente. Mas não pense que, primeiro, que você não é capaz de abandonar essas coisas. Segundo, não é capaz de ser feliz sem essas coisas. Que sua felicidade depende dessas coisas. Não, não depende. Esteja certo que você é capaz de suportar as mudanças que você precise fazer. Você é capaz. E eu digo, você vai se surpreender fazendo coisas que você imaginava não ser capaz de fazer. Isso eu vejo no dia a dia, no atendimento das pessoas. Pessoas, é difícil, mas ao fundo e ao final fazem mais do que elas pensavam que fossem capazes. Assim, não tenha medo de abandonar em seu devido tempo as coisas que lhe dão prazer, mas são prejudiciais, com as quais você convive como se fossem a razão da sua vida. Não são bases falsas, não preenchem verdadeiramente o seu coração, não fazem você verdadeiramente feliz. Não tenha medo de experimentar novas fontes de prazer, pois há prazer nas coisas saudáveis da vida, as coisas saudáveis são também prazerosas. São também prazerosas. Há prazer nas coisas saudáveis da vida, nas comidas saudáveis, na água pura, no estar ao sol, no relaxar o corpo, no respirar suavemente o ar puro, no seu quintal, no seu jardim, no seu terraço, na sua janela. 5 minutinhos que vão inundar seu corpo de energia, de paz, de alegria, antes de você sair para o trabalho. Você ainda pode usufruir do grande prazer de ajudar as pessoas, de ajudar alguém, de enxergar o seu próximo, de fazer o bem, de orar, de conversar com Deus. Uma das mais importantes descobertas, valor essencial que eu incorporei em minha prática médica, eu digo para vocês, uma das mais importantes ações de valor excepcional que eu uso, que eu incorporo na minha prática médica de orientação, na minha missão de curar, de promover a saúde das pessoas, é o conhecimento de que a saúde depende primariamente da maneira como cada pessoa cuida do seu próprio corpo. Perceba a profundidade desse conhecimento. A sua saúde depende de como você cuida do seu corpo e ponto. Não depende de riquezas, de tecnologias inacessíveis, fantásticas. Isso é excepcionalidade, que, na verdade, significa da medicina terciária tentando recuperar um corpo já destruído ao longo de muitos anos. Então, é uma tecnologia que já é aquela tentativa de resgatar aquilo que foi destruído. Então, na hora que você tem essa certeza, e eu, como médico, tive essa certeza e comecei a aplicar, isso para mim é uma bênção fantástica de Deus. Eu saber que é assim que eu devo orientar meus pacientes, dizendo, você é capaz, a saúde está em suas mãos, basta fazer isso, cuide do seu corpo do jeito certo, e ver o resultado acontecer. Isso, como diz a publicidade, não tem preço. Isso não tem preço. Então, depende da maneira como cada pessoa cuida do seu corpo. É você saber que você tem um domínio quase absoluto sobre a sua saúde. Uma autonomia, é a autonomia que você tem, que cada pessoa tem para exercer esse cuidado. Isso é outra coisa fantástica. Você tem autonomia para fazer isso. Trata-se do imensurável poder da pessoa de ser agente da sua própria saúde. O agente maior da sua saúde é você. Não é o médico, não é o governo, não é o posto de saúde, não é o laboratório, não são os exames. O maior agente de sua saúde é você mesmo. É a própria pessoa, tendo esse controle que você pode ter sem depender de condições inacessíveis, caras, incompreensíveis, difíceis, manipuladas, equivocadas, exploradas, falsas, até muitas delas. É tudo muito simples, é tudo muito disponível. É simples e é disponível para você chegar nessa conquista de saúde, na sua conquista de saúde. Basta aprender, ter quem lhe ensine, basta fazer, ter quem lhe motive.
Por isso eu estou aqui hoje para lhe ensinar, para lhe motivar, seguir nessa caminhada. Compartilhe esse material, estude essa live, estude as mensagens de saúde que já publiquei e tantas outras que você vai encontrar publicadas por profissionais sérios, comprometidos com a vida das pessoas. Abre esse espaço, aprenda, estude, e assim compartilhe essa live para que essas mensagens de saúde cheguem a mais pessoas e que mais pessoas deixem de adoecer. Essa maioria que vive adoecendo por falta de conhecimento. Inscreva-se em meus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, para ter acesso a esse conteúdo que eu publico continuamente. Eu insisto com você. A saúde é uma questão de educação. É uma questão de aprender, é uma questão de conhecimento. Erra quem não sabe, só faz o certo quem sabe, quem aprende. E estamos falando de saúde, que é a condição mais importante para a sua vida. Não siga cometendo erros contra a sua saúde, contra a saúde dos seus filhos, por falta de conhecimento, por não ter se permitido buscar, aprender. Porque você está aprendendo hoje aqui que são coisas simples. Essa condição de conquistar essa saúde não depende de coisas complexas, complicadas, de estudos aprofundados, elaborados, inacessíveis. Não, isso é o que é maravilhoso. E Deus, na sua justiça, fez assim, fez isso tudo nas nossas mãos. Fez tudo isso nas nossas mãos. Então, se permita o acesso a essas coisas e se coloque nessa condição de conquistar uma saúde excepcional, de você realmente viver aquilo que é o tema do nosso grupo, ser saudável, viver sem adoecer. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.